Olá, condutores! Neste vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre carros de motor 1.0, aquele em que a gente aprende a dirigir na autoescola, e carros de motor 1.2, 1.4, 1.6, 2.0, enfim, carros de motor mais fortes, mais potentes. Já adianto que não se trata de nenhuma discussão técnica, não vou ficar falando aqui em cilindrada, em torque, potência ou qualquer outro conceito técnico, porque essa não é a ideia. A ideia é explicar para quem está aprendendo a dirigir, principalmente para quem já é habilitado, foi habilitado em carro 1.0 e agora vai dirigir um carro com um motor mais potente. Bom, como eu disse para vocês, a principal diferença, entre 1.0 e carro acima de motor 1.0 é um carro mais potente, mais forte, que tem marcha mais longa. Isso significa o quê? O pessoal costuma dizer que carro 1.0 tem relação de marcha curta, ou é um carro de marcha muito curta. As marchas do 1.0 são muito curtinhas. Quer dizer o que isso daí? Que no carro 1.0 você passa a primeira e logo já tem que passar a segunda. Você obtém uma velocidade mais baixa para poder passar a segunda marcha. E já nos carros de motor 1.2, 1.4 em diante, eles atingem uma maior velocidade dentro de cada faixa de marcha. No carro 1.0, por exemplo, na primeira marcha você vai até 20 km por hora. Num carro de motor mais forte, você consegue mais velocidade, como a gente vai ver aqui adiante. O importante é que vocês saibam que cada carro tem o giro ideal para o melhor aproveitamento do motor, em questão de desempenho, de economia, em direção eficiente, econômica. Isso vai variar de acordo com o tipo de combustível, a cilindrada, a potência do motor, torque, essas questões que quem quiser pesquisar um pouco mais, só procurar no Google aí vai encontrar muita coisa a respeito. Bom, só para vocês terem uma ideia, A potência do carro ela vai variar de acordo com a quantidade de cavalos. Por exemplo, o Uno LX tem 52 cavalos, já é um carro mais fraquinho, da classe do 1.0. O Celta, que também é 1.0, já tem 76 cavalos. E é um cavalo mesmo, porque ele é muito bom nas arrancadas, ele é muito bom para subir ladeira, a gente acha o ponto facinho, não tem dificuldade. Por exemplo, já o Civic, que é 1.6, o Civic LX, ele tem 106 cavalos de força, bem mais forte. E o Civic, que também é 1.6, só que o modelo EX, tem 127 cavalos. O Renault Duster 2.0, 148 cavalos. Significa que são carros de motor mais forte, mais potente. E também por esse motivo é mais caro o licenciamento. Então, se você está saindo com um carro 1.0 e com um desses carros aqui que eu mencionei, ou de um motor mais forte, você vai sentir a diferença. O ponto ideal da embreagem, você vai encontrar muito mais fácil e com muito mais sensibilidade num carro com um motor mais forte. Ele vai sair mais rápido, ele vai sair mais forte. Você não vai ter tanto problema para subir uma ladeira íngreme como no carro 1.0. Por exemplo, no 1.0, se você tentar subir uma ladeira, dependendo da ladeira, mesmo que seja em linha reta, numa via urbana ou numa rodovia, você vai sentir o carro mais pesado com o ar-condicionado ligado. Se esse carro estiver cheio de pessoas, ou de carga, ou de encomendas, mercadorias, malas, que seja, isso já vai ter uma diferença também, vai ficar mais difícil. Não chega ao ponto de ter que pedir para todo mundo que está dentro do carro ter que sair para você subir a ladeira, não chega nesse ponto. Você sobe, nem que seja de primeira, mas você sobe. Só para vocês entenderem a diferença. Já com o carro 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, você consegue subir numa boa uma ladeira com ar-condicionado ligado, com um carro cheio de bagagem e de coisa, sem tanta dificuldade ou com nenhuma dificuldade, em relação ao carro 1.0.
Então, para subir ladeira, você sente muita diferença. Quando está com o ar-condicionado ligado, você sente a diferença. Para dirigir, para alcançar uma faixa de velocidade maior. O importante, não importa qual é a potência do motor do seu carro, não convém esticar a marcha. O que é esticar a marcha? É esgoelar o carro, é tentar obter o máximo de velocidade dentro daquela faixa de marchas. Porque quanto maior for a rotação, mais estará sendo o consumo de combustível. Por isso que para carro 1.0 a gente recomenda o RPM, lá nas rotações por minuto, em 2.500 ou 2,5, como aparece ali no contagiro. 2.500 para você rodar suave, para você rodar sem esgoelar o carro, sem forçar ele demais. Se você está numa rotação maior, esticando marcha, você vai ter que pisar mais no acelerador. Sabe quando que gasta combustível? Quando pisa no acelerador. Pisou forte no acelerador, está gastando combustível. Pisou como se fosse numa casquinha de ovo, está economizando combustível. Está utilizando o freio motor? Vixe, está economizando ainda muito mais combustível. Então a questão das marchas é assim, ó, imaginem uma pessoa correndo. É igualzinho. Você está parado, é o ponto morto. Você começa a esboçar uma corridinha até uma velocidade, é a primeira marcha. Você aumenta um pouquinho a velocidade, é a segunda marcha. E dentro dessas categorias de velocidade que você vai aumentando aos poucos, representam as marchas do carro. É como se nós estivéssemos correndo em velocidades diferentes. Por exemplo, no motor 1.0, isso aqui não é uma regra absoluta, prestem atenção. Cada carro, dependendo da quantidade de cavalos, mesmo na categoria do 1.0, ele tem uma relação de marcha diferente, não vai alterar muito, tá? Por exemplo, em primeira marcha, no carro de motor 1.0, é uma marcha só para sair até 20 km por hora. Chegou em 20 km por hora, passa a segunda. A segunda vai de 20 a 40 km por hora, em alguns carros de modelo 1.0. A terceira de 40 a 55, a quarta de 55 a 65 e a quinta de 65 em diante. Já nos carros de motor mais forte, 1.2, 4, 1.6, 1.8, 1.0, tem carros de motor mais forte que a primeira marcha você atinge entre 30 km por hora, 45 km por hora, ou há pessoas que dizem que conseguem chegar até 50 km por hora num carro 2.0 ou um carro de motor mais forte. A segunda, que a gente atinge lá entre 20, começa em 20 km por hora, é de 20 a 40, em carros de motor mais forte, já se consegue chegar em segunda marcha a 35, 45, em carros com motor ainda mais forte, até 60 km por hora. Por exemplo, uma Amarok tem 8 marchas. É um carro muito forte e ele consegue obter nas marchas mais baixas uma velocidade mais alta. Já em terceira marcha, os carros com motor mais forte, eles chegam em terceira em 50 a 65, por exemplo. Em quarta, já em 65. Em quinta, a 90, 100 km por hora. Essa é a principal diferença que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Carro de motor 1.0, não é que ele é mais fraquinho, não é que ele não é um carro bom. Pelo contrário, para as atividades que a gente faz, é um carro urbano. Um carro econômico, um carro que gasta pouco. Carro com motor mais forte, ele vai gastar um pouco mais de combustível. A princípio, depende de uma série de coisas que vocês podem pesquisar melhor no Google para saber um pouquinho mais. E quando a gente vai trocar de marcha nesses carros mais fortes, você pode seguir o contagiros pela quantidade de RPM. Em carros 1.0 recomenda-se 2.500. Tô na primeira marcha, chegou em 2.500, muda para a segunda. Tô na segunda, chegou em 2.500, muda para a terceira. Tô na terceira, chegou em 2.500, muda para a quarta. E assim consecutivamente.
Para carros de motor mais forte, acima de 1.0, recomenda-se 3.000 RPM, porque é um carro que tem um motor mais forte, você chegar lá em 3.000 não vai estar esgoelando um carro com um motor forte desse, né? Há carros mais fortes que depende, o manual chega a dizer para trocar em 3.500. Isso, essas dúvidas vocês tirem no manual do carro de vocês. Então, o que fica disso aqui? O principal é entenderem que em carro 1.0 vocês vão atingir velocidades para cada faixa de marcha muito menores do que carros com motor mais forte. Carro com motor mais forte, acima de 1.0, mais facilidade para sair de uma ladeira, para subir com o ar-condicionado ligado. Isso vai fazer a diferença na hora de dirigir. Nos carros 1.0, que vocês aprenderam na autoescola, a gente vai dirigir de uma forma. Nos carros acima de motor 1.0, tenham mais cuidado, pisem mais devagar, é um carro muito forte, dê uma aceleradinha um pouco mais, ele já arranca e vai embora. Então tenham muito mais cautela com carros com motor acima de 1.0. Espero que tenham gostado do vídeo. Dúvidas, por favor, deixem lá. E até o próximo vídeo.